Pai amado, queremos, meu Deus, sentir a Tua maravilhosa presença, meu Pai, através da Tua divina palavra, Senhor. Pai amado eterno, enche, meu Pai, cada vaso Teu que aqui adentrou, Senhor, precisando, meu Deus, ouvir da Tua parte algo tremendo, meu Pai, os nossos corações. Assim tome em Tuas mãos, meu Pai, o Teu Filho, e usa, meu Deus, de forma especial. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, como disse o salmista Davi, reunidos na Tua presença para ouvir, Senhor, em nome de Jesus, e aprender no Teu templo. Assim, meu Pai, te pedimos e assim cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. É uma alegria estarmos com os irmãos pela primeira vez, na companhia do pastor Valdir e desta amada igreja, da cantora que já adorou o Senhor e é convida a adorar o Senhor. A igreja do Senhor, versículo escolhido é Ezequiel, capítulo de número 36, e o versículo de número 26, que está escrito: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Toda a igreja, juntos, leemos esse versículo. 1, 2, 3, já. A última vez que falamos sobre esse texto foi em 2007. Como a Bíblia é preciosa, embora preguemos diariamente, há tanto tempo não ministramos exatamente esse texto da Bíblia Sagrada. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente o tema que o Espírito de Deus trouxe ao coração da igreja: avivamento espiritual e transformação pessoal. Porque nós somos pentecostais. Geralmente, quando falamos de avivamento, a lembrança é exatamente da manifestação do poder de Deus, da graça do Senhor nas nossas vidas, onde alguns falam em línguas, alguém levanta a mão, e de fato sentimos e expressamos com ações aquilo que sentimos do Senhor na nossa vida. Mas infelizmente, são muitos aqueles que nós nem sempre conseguimos perceber a transformação pessoal, motivo pelo qual muitas vezes e constantemente é nos feito a pergunta, e afinal de contas, quem trabalha na vida deste ou daquela? Porque no momento de culto nós percebemos uma alegria espiritual, mas quando se passa o momento do culto, a pessoa volta a tudo que era, e às vezes parece um pouco pior ainda. Todos nós somos observadores
E já percebemos que às vezes parece-nos que nas nossas congregações, de fato, as pessoas que mais se manifestam, parece-nos que são as que mais dão trabalho também. Mas não há nada contra isso, e nós não queremos aqui limitar o poder de Deus ou incentivar as pessoas que não busquem a Deus. Não é isso. Apenas queremos que a igreja lembre que uma coisa são os dons espirituais, contidos ali em 1 Coríntios capítulo 12, e uma outra coisa distinta é exatamente o fruto do Espírito Santo, que está contido lá em Gálatas capítulo de número 5. É verdade que os dons espirituais, eles são para este tempo, pois nós somos pentecostais, somos continuacionistas, cremos nas ações do Espírito Santo de Deus com evidência para este tempo. Mas uma coisa é certa, que ao lado dos dons espirituais também nós precisamos buscar o fruto do Espírito, a fim de que não seja banalizada a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E o tema proposto é muito importante, e todos nós devemos meditar e ficarmos a refletir não somente esses 3 ou 4 dias de festas, mas ainda quando encerrar a festa, na noite de amanhã, nós devemos ainda continuar a pensar nisto: avivamento espiritual e transformação pessoal. Todos nós somos conscientes que o profeta Ezequiel, ele profetiza exatamente no período de cativeiro, e todos nós também temos consciência que por muitas vezes Deus usou o profeta Jeremias a fim de o cativeiro fosse evitado. Sempre antes de Deus trazer-nos punições, Ele sempre traz-nos advertências, Ele sempre tenta nos despertar, Ele sempre tenta chamar a nossa atenção. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, daqui a pouco nós seremos punidos, e agora não mais só chamado a atenção, mas sofreremos o juízo divino. Foi exatamente o que aconteceu com o povo. Depois de por muitas vezes Jeremias chamar a atenção e o povo não ouvir a voz de Deus, o que aconteceu foi que foram levados ao cativeiro. Eu admiro-me de Deus e fico feliz em servi-lo, por causa da sua ação poderosa no meio do seu povo, e a forma como Ele faz no trabalhar na sua obra. A Bíblia mostra que Jeremias tentou despertar o povo que não quis ouvir a voz de Deus. Até parece-nos que buscaram um profeta mentiroso, um falso profeta, para que eles dissessem aquilo que gostariam de ouvir. E ele disse que eles não iriam ao cativeiro conforme Jeremias havia profetizado. E Jeremias levanta-se com uma palavra mais dura e agora diz que eles não teriam apenas sobre o seu pescoço apenas um peso, apenas algo que os amordaçasse, apenas de madeira, mas que seria de bronze, significando dizer que seria mais pesado do que o que eles pudessem imaginar. E é lá no cativeiro que Deus levanta Ezequiel, e também é no cativeiro que Deus levanta e sustenta a Daniel. É aqui onde nós queremos começar a pensar com a igreja. Se todos nós formos avivados espiritualmente e nos interessarmos por receber uma transformação pessoal,
nós não teremos dificuldade na obra e nem no conduzir da obra de Deus na nossa vida. Por que isto? Porque Jeremias permanece em Jerusalém por causa da sua muita idade. Ezequiel vai para o cativeiro, mas a Bíblia declara, é lá próximo às margens do rio Quebar, no meio do povo que estava cativo, que Deus abre os olhos de Ezequiel, e Ezequiel disse: eu tive visões de Deus próximo ao rio Quebar e no meio dos exilados. Agora Deus tem profeta em Jerusalém, Deus tem profeta no meio do povo, mas Deus tinha um profeta também chamado Daniel lá no palácio. Às vezes parece-nos que nós não queremos compreender estas coisas. Há profetas e homens e mulheres de Deus que Deus levanta, e eles precisam ficar em Jerusalém. Quem é que não lembra que nos dias da igreja primitiva, quando todos foram dispersos por causa da perseguição que se levantou, a Bíblia faz questão de dizer que a igreja se dispersou, mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Embora Estevão fosse morto e os demais desaparecessem dali, porque era o projeto desde o princípio, ficassem em Jerusalém somente até receber poder de Deus e depois saíssem a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, o que em primeiro momento não fizeram, porque parece-nos que é muito bom estar em Jerusalém, é muito bom estar aqui nesta casa, ouvir a palavra, sentir a presença de Deus, ouvir e perceber a manifestação de Deus. Mas é necessário que depois deste momento em que nós nos reabastecemos, em que nós somos ministrados por Deus, nós possamos também sair às ruas, às vilas, aos bairros e aonde quer que seja possível, e anunciarmos a palavra de Deus que temos recebido. Nós já ouvimos o testemunho da cantora aqui, que em algum tempo já fora curada e agora de um lado para o outro anda adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. É este o propósito. Se de fato formos avivados e houver uma transformação pessoal em nós, nós teremos esse desejo de fazer a mesma coisa. A Bíblia mostra que é exatamente nesta situação em que Deus chama, separa o profeta Ezequiel. E quando nós olhamos para o capítulo de número 36, nós vemos aí alguns parágrafos dele. Por exemplo, dos versículos 16 ao 21, está um parágrafo. Depois nós percebemos do versículo 22 ao versículo de número 32, outro parágrafo. E depois do 33 ao 36, e finalmente do 37 e 38, um outro parágrafo. E como nós estamos embasados no versículo 36, eu gostaria de ler outros versículos com a igreja do Senhor nesta noite. É no livro do profeta Ezequiel que nós aprenderemos aqui sobre uma renovação, um despertar, um avivamento espiritual e também uma transformação pessoal. Todos nós percebemos que ao começar este capítulo, desde o versículo de número 1, o convite era: ouve a palavra do Senhor. É impossível haver um avivamento, um reavivamento espiritual em nossas vidas, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor nosso Deus. O versículo de número 1 já começa assim: claro,
Todos nós sabemos que esse texto da Bíblia Sagrada é voltado para o povo de Israel, mas podemos assim tirar e fazer aplicações à nossa vida e à igreja do tempo presente, pois o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 6 e versículo 16, ele disse que nós somos o Israel de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele diz que israelita não é somente aqueles que lá nasceram, aqueles que circuncidaram a sua carne, mas também aqueles que o são de coração e que o são também espiritualmente. E embora não tenha circuncidado a sua carne, eles circuncidaram o coração e tem uma aliança e um compromisso com Deus. Quando nós olhamos para a palavra, imaginemos como estava naqueles dias em que Ezequiel profetizara. Olha o que diz no capítulo 36 e o versículo de número 4. Depois de ele dizer que deveria ouvir a palavra do versículo 1, o versículo de número 4, ele diz: portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e também aos outeiros, também às correntes de água, os rios, bem como também os vales, lugares assolados, solitários e cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio. Era a situação em que Ezequiel estava a profetizar, bem parecida com a situação em que ele profetiza no capítulo de número 37. Amada igreja do Senhor, ser convidado por Deus, impulsionado por Deus a profetizar naqueles dias nessa situação não era nada fácil, mas ele estava falando, olhe, que toda a linguagem do versículo de número 4, ela é geográfica. Ele fala de montes, fala de rios ou correntes de águas, fala de vales, fala de outeiros, fala de lugares assolados, solitários, fala de lugares desamparados, que tudo que tinha era rapina e escárnio. Mas ele estava dizendo: ouça a palavra do Senhor. A igreja da atualidade, uma vez avivada e tendo também uma vida pessoal transformada, para ela não interessará onde ela estará indo, porque às vezes nós estamos vivendo um momento de tanta incredulidade espiritual, que parece-nos que os milagres, que parece-nos que os feitos de Deus ficaram todos lá para trás, mas as coisas não são assim. O que está faltando é exatamente um reavivamento espiritual e uma transformação pessoal, porque se Deus no dia de hoje mandasse-nos pregar aos outeiros, aos montes, aos rios, aos vales, mandasse-nos pregar às cidades assoladas, ao local onde se houvesse rapina e desprezo, talvez nós diríamos que não iríamos, mas é necessário nós entendermos que o Evangelho é loucura, mas é só para quem perece, mas para nós o Evangelho é poder de Deus. E embora preguemos nestes locais onde para nós não existe nenhuma esperança, quando Deus nos manda pregar, nós devemos saber onde estamos indo. Eu estou me lembrando nesse instante que, como o pastor citou aqui no princípio, no campo onde estivemos anterior ao que estamos hoje, nós estávamos em Parnarama, e eu lembro-me que um dia a dona de um prostíbulo nos convidou para que dirigíssemos um culto naquela localidade onde ela desenvolvia os seus serviços. No dia que eu cheguei no púlpito da igreja e disse à igreja que aquela dona
naquele prostíbulo havia nos convidado, a igreja ficou como que dizendo: pastor, mas que lugar é esse? O senhor irá lá? Eu disse para eles: mas a Bíblia diz em Lucas 15, versículo de número 1, que os publicanos, as prostitutas, as pessoas sem confiança, como nós ouvimos aqui pela manhã, elas iam até Jesus para ouvir a palavra que ele pregava. E de repente eu disse: irei, eu não irei fazer o que é errado, eu irei pregar a palavra. Nós fomos, e quando chegou lá eu disse para ela: a senhora quer uma oportunidade? Ela disse: sim, quero. E ela contou-nos o motivo do culto em ações de graça. Ela disse que estava em apuros, porque o filho saiu para trabalhar há tempos, e ele não gostaria de pedir as contas para não perder o direito de muitos anos, e ele estava começando a entrar em um quadro depressivo, porque a empresa não dava as contas pelo muito tempo que ele tinha, e ele ligou em desespero para ela, e disse para ela a situação. Ela disse: pastor, eu entrei dentro do quarto, e eu disse: se o Deus da Assembleia de Deus está me ouvindo, e ele despedir o meu filho lá onde ele está, dando todos os direitos como lhe é devido, eu chamarei a Assembleia de Deus, eu dirigirei um culto em ação de graça, e eu glorificarei o Deus da Assembleia de Deus. Amados irmãos, quando as pessoas começaram a ouvir aquilo, já começaram a olhar para mim e dizer: pastor, o senhor está certo, nós tínhamos que vir aqui mesmo. Naquele dia o filho dela estava ouvindo a mensagem. Ele disse não ter esquecido mais a mensagem. Na igreja havia uma jovem que, embora fosse uma boa jovem e trabalhadora, parece que nenhum dos rapazes da igreja se interessavam por ela. Jesus salvou aquele moço, transformou em auxiliar no trabalho, é dirigente de uma congregação, e olhou para aquela jovem que ninguém estava interessado nela, e ela dizia: pastor, eu quero e preciso casar. Ele olhou para ela, firmou um compromisso, estão casados, têm filho e estão na obra do Senhor. Eu estou lhe dizendo que uma igreja avivada, eu estou lhe dizendo que uma igreja que está transformada pessoalmente, ela irá aos lugares mais improváveis, anunciará a palavra de Deus, e Deus fará milagres. Precisamos crer nisto. O profeta Ezequiel está dizendo no capítulo de número 36 e o versículo de número 16, escute isso: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É verdade que hoje são poucas as pessoas que querem crer na palavra escrita. É verdade que quando alguém levanta dizendo assim diz o Senhor, parece que as empolgações são maiores quando é algo fora da Bíblia, quando é uma profecia. Cremos sim na profecia bíblica, cremos também que Deus levanta profetas neste tempo, e eu sou fruto também de muitas mensagens proféticas que já ouvi. Eu me empolgo e fico feliz a cada festividade do círculo de oração, pois foi ali onde nós crescemos também, acompanhando a minha mãe, acompanhando os avós que sempre participaram do círculo de oração, e eu sou um dos incentivadores. E quando na nossa cidade fazemos de tudo para estarmos no círculo de oração também, e às vezes reclamo com a juventude e obreiros que não são participantes deste trabalho tão significativo, mas uma coisa é certa: há um desprezo com o que? Ao círculo de oração. Parece que entre a juventude e todos os outros demais departamentos da igreja, o círculo de oração é apenas para as mulheres, e alguns, com falta de respeito, ainda fala como que seja das demais idades.
mas biblicamente olhamos e vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, que estavam todos os discípulos de Jesus Cristo, estava a mãe de Jesus Cristo, e estavam todos ali dizendo: Senhor, nós queremos poder de Deus, nós queremos avivamento espiritual. É assim que essa história começa, e é assim que foi desenvolvida. E quantas vezes penso: ai de nós da igreja, se não fosse o círculo de oração. Quantas vezes em períodos de oração da congregação vão se revezando os grupos, e quantas vezes nós ouvimos a mesma oração: abençoa o pastor dessa igreja, abençoa os pastores auxiliares, abençoa o teu trabalho neste local. Então nós temos consciência de que somos devedores a muitas dessas irmãs que se dobram e buscam a face de Deus pela obra do Senhor. Mas o profeta Ezequiel diz no versículo 16: veio aqui a palavra do Senhor. É de suma importância para nós que nos dediquemos tanto à oração quanto à palavra do Senhor. Eu sempre digo que um crente que se dedica única e exclusivamente à oração, ele pode tornar-se até mesmo fanático. Mas outro crente que extremamente dedique-se somente à palavra, ele poderá tornar-se um crente formal demais. E eu já disse outras vezes, e repito uma vez mais: nós somos pentecostais, nós amamos a palavra, mas nós amamos também o poder e a graça de Deus na nossa vida. Sem a palavra as coisas estarão desordenadas, mas com a oração e a palavra as coisas terão o poder e a ordem necessária. E o tema da nossa festividade é avivamento espiritual e transformação pessoal. Nós precisamos sair desta festa com a consciência de que espiritualmente queremos, precisamos, desejamos e receberemos avivamento, mas precisaremos de uma transformação pessoal. Nós não poderemos sair daqui como iniciou-se a festa, nós não poderemos ficar pior do que o que éramos, nós precisamos melhorar. O profeta Ezequiel disse acerca da importância da palavra: veio a mim a palavra do Senhor. O meu desejo nesta noite é que todos nós recebamos a palavra do Senhor de bom grado e possamos meditar nela e guardá-la em nossas mentes. O versículo de número 17 mostra-nos aqui o poder devastador do pecado. Igreja do Deus vivo, se nós queremos avivamento espiritual e transformação pessoal, nós precisaremos valorizar a palavra de Deus, como diz o versículo 16, como diz o versículo 1 e o versículo 4 do capítulo 36. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência do poder devastador do pecado, porque às vezes parece-nos que há pessoas mesmo no templo, mas que ao saírem de um trabalho como esse, é como se nada tivessem visto ou ouvido. Quantas coisas eu já vi acontecer depois de um culto como esse. Quantas coisas indesejáveis depois de uma festividade que aparentemente espiritual acontece, e depois os nossos ouvidos têm de ouvir, os nossos neurônios têm de queimarem em como resolver tais situações.
Quantas coisas nós presenciamos depois de uma festividade que a gente fica a pensar: meu Deus, será que todos ouviram a palavra? Será que todos estavam se deleitando na palavra da forma como nós estávamos? Olha o que diz o versículo de número 17: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram. Escute isso, para o povo de Israel, a terra deles é muito preciosa, mas aqui está dizendo que eles haviam contaminado a sua terra. Olha como o pecado é devastador. O pecado não ataca e não fere apenas as pessoas. O pecado fere as pessoas e acaba também assolando a terra. Todos são lembrados de 2º livro das Crônicas, capítulo de número 7, 14, que diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar e buscar a sua face e se converter nos seus maus caminhos, o Senhor ouve dos céus, perdoa os pecados. E quem é que é sarado? É a terra do povo. A gente precisa entender que como igreja nós temos a responsabilidade de buscar o avivamento e uma transformação pessoal, porque a terra está doente. E quando falamos da terra, nós estamos falando de nós mesmos, que somos pó e cinza. Igreja, pare para pensar a quantidade de pessoas em nosso meio, doentes fisicamente, doentes espiritualmente, doentes psicologicamente. Parece uma coisa de outro mundo. É muito natural. Todo líder espiritual sabe do que nós estamos falando. Diariamente nós encontramos pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas na alma, pessoas com diversos tipos de problemas. E nós estamos em uma festa de círculo de oração. Agora observe o que Paulo disse em 1 Timóteo 2:1. Paulo disse assim: antes de qualquer coisa, antes de tomar decisão, antes de ir a algum lugar, antes de fazer qualquer coisa, Paulo disse: orem. Se nós orássemos mais e agíssemos menos, certamente Deus trabalharia mais e nós seríamos mais saudáveis. O apóstolo Paulo diz assim: orem e façam pregações e também ações de graças e façam súplicas. Você sabe o que é isso? Paulo está falando de 4 tipos de oração diferentes. E depois ele diz assim: para que tenham uma vida quieta e uma vida sossegada. Sabe o que é uma vida quieta? É uma vida externa quieta. Sabe o que é uma vida sossegada? É uma paz na alma, é uma paz interior, que nós podemos desfrutar dela em momentos de orações. A ciência já está dizendo que é um povo que tem fé, que é um povo que ora, que é um povo que tem a Bíblia, eles têm a capacidade de serem sarados mais rápidos de enfermidades. Eu não sei se Paulo sabia disso naquele tempo, mas hoje nós temos essa informação. Eu quero dizer à igreja do Deus vivo: oremos antes de qualquer coisa, e Deus nos dará saúde para a glória do seu santo e bendito nome. Quando eu falo de poder devastador do pecado, eu estou falando de Ezequiel 36:17. Está escrito: então contaminaram os seus caminhos. Você sabe o que é seus caminhos aqui? As suas decisões. A pergunta para nós é: quais têm sido as nossas decisões?
Nós já estamos finalizando um ano. E alguém já está dizendo assim: graças a Deus que essa é a última festa, já vou entregar tudo, porque eu não quero dor de cabeça. Quer não? Pois se não quer dor de cabeça, peça a Deus para me levar, porque aqui a gente sempre vai ter dor de cabeça. Agora o que importa não é se temos ou não dor de cabeça, o que importa é se Deus está conosco para nos dar a vitória. O apóstolo Paulo disse: Senhor, tira o espinho da minha carne. E ele fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes a mesma oração. E o Senhor disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. O que importa não é se o espinho sai ou é se o espinho fica. O que importa é se a graça de Deus está conosco para nos dar a vitória. A Bíblia Sagrada está dizendo que também o pecado foi tão devastador com as suas ações. Você sabe que são as suas ações aqui, são as práticas. Não adianta nós pularmos aqui, saltarmos aqui e as nossas práticas não mudarem. Sim, avivamento quando chega, a prática muda. Avivamento quando chega, a vida muda. Avivamento quando chega, as palavras mudam, muda o rosto, muda tudo, porque a Bíblia diz em Provérbios 15 e 13 que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando um homem e uma mulher é avivado por Deus, ele tem a sua vida pessoal transformada. Porque quem trabalha com a igreja sabe disso. Tem gente que no púlpito é uma fera para pregar, para cantar e para profetizar, mas às vezes bate na esposa ou bate no marido. Mas avivamento espiritual, ele promove transformação pessoal, porque as nossas palavras podem até convencer alguém, mas a vida que nós vivemos arrastará as pessoas para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos confundir com isso. Igreja do Deus vivo, quantas vezes nós temos o desprazer de ouvir alguém dizer: eu não quero ser crente semelhante a fulano, ciclano e beltrano. Eu não entro na igreja por causa de fulano, esse ciclano que estão lá. Sabe o que é isso? É falta de avivamento acompanhado de transformação pessoal. Quando o avivamento vem acompanhado de uma transformação pessoal, alguém olha para nós e vê algo diferente. Há poucos dias eu estava em casa, chegou um moço aflito e ele disse: pastor, eu tenho uma parente que está no hospital e ela só está aguardando o Senhor orar por ela, porque o médico não deu muito tempo de vida. Mais do que depressa, eu deixei tudo por fazer e desci para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu disse: sim, senhora. Ela disse: pastor, eu gostaria de ser crente, porque é um compromisso que eu tinha de ser crente antes de partir para a eternidade. O médico disse que eu não tenho muito tempo de vida e por isso mandei chamar. Eu disse: mas o que é que me leva a tomar essa decisão? Ela disse: pastor, todas as tardes eu me assentava à porta da minha casa e havia um casal crente. Eles testemunhavam de Cristo, não só falando, mas quando chegava a hora do culto, o que eu mais achava lindo era que ele dava a mão para ela, a mão para ele, e saíam de mãos dadas para o culto. E eu dizia: um dia eu vou entregar a minha vida a Cristo, que dá paz às famílias. Pastor, todas as vezes que eu vi aquele casal, eu tinha esse desejo e deixei o tempo passar. Mas eu quero um Deus que deu paz àquele casal. Eu orei por ela, fui para casa. No dia seguinte, ela passou para a eternidade. E desde então eu ponho-me a pensar:
Já pensou se aquele casal tivesse avivamento e não tivesse transformação pessoal? Já pensou se ele tivesse uma vida em discórdia, se ele tivesse uma vida contrária ao evangelho pregado? Talvez aquela vida teria se perdido. A minha pergunta é: será que alguma vida está sendo ganha pela minha vida, pelo meu testemunho, pela minha prática cristã? Em igreja, está na hora do mundo olhar para nós e ver Jesus na nossa vida, ver Jesus na nossa família, ver Jesus na nossa casa. A Bíblia está dizendo que os seus caminhos e as suas ações estavam como imundícia de uma mulher em sua separação. Levítico 15:19 diz que uma mulher para um judeu, nos dias da sua imundícia, ela não podia ir ao templo. Ela tinha que estar separada de tudo e todos, e no que ela tocasse ficava imundo. É o que a Bíblia diz. Para um judeu até hoje não é diferente. Ele não vai chegar em qualquer lugar e assentar-se, porque ele não sabe qual é a mulher daquela casa que está nos seus dias ou não. A igreja de Cristo, uma vez avivada e com uma transformação pessoal, ela tem a possibilidade de inverter muitas coisas deste tempo. Se naquele período dos dias da sua separação ela não poderia estar no templo, e tudo que tocasse ficava imundo, mas hoje não está escrito na testa de ninguém. E às vezes as pessoas andam de qualquer jeito, de qualquer forma. E é verdade, a vida espiritual ela é individual, mas a bênção da coletividade ela pode ser impedida ou não a partir de mim. Josué capítulo 6, Jericó foi conquistado só no grito. Capítulo 7, Josué vai lutar com a cidade de Ai ou Aí, que quer dizer ruína. Não precisou nem mandar todo o exército, afinal de contas eles tinham acabado de vencer uma guerra só no grito. O que acontece é que perderam a batalha. Josué se prostra e diz: Deus, que negócio é esse? Acabamos de vencer uma, só gritando e agora? E Deus disse: Josué, Israel está em pecado. Diz: Israel era Acã com uma capa velha e com alguma coisa que Deus tinha abominado, mas que para a coletividade a bênção não chegou. Nós precisamos entender que cada pessoa é edificada. Eu acho lindo isso. A gente vem para a igreja, prega uma só mensagem, baseada em um só texto, termina o culto. Aí o irmão diz assim: Deus falou comigo nessa particularidade. Sério? Eu não tinha percebido isso, porque Deus falou comigo em outro. E contigo foi em outro. Aí acaba a gente dizendo: meu Deus, quantas mensagens foram pregadas? Deus falou com cada um e falou com todos de forma diferente. E o que é isso? Isso é avivamento e transformação pessoal. Quantas vezes termina o culto e alguém diz: ah, pastor, hoje foi pesado, pastor está doendo. E eu costumo dizer: glória a Deus, porque se está doendo tem vida aí. Tem gente que entra e sai e diz: não vi graça, não senti nada. Então está morto, mas Jesus Cristo ressuscita. Eu sou a ressurreição e a vida, diz ele. A palavra do Senhor mostra no versículo de número 17. Aí eu disse: sua mulher em sua separação.
diante do rosto. Você sabe o que é isso? Como nós estamos perante a face do Senhor. Nós temos uma preocupação muito grande com a nossa reputação. O que é isso? É o que as pessoas pensam de mim. E nós quase não nos preocupamos com o caráter. E o que é isso? É o que Deus sabe que nós somos. Porque conosco existem pelo menos 3 pessoas: quem eu penso que sou, quem as pessoas pensam que eu sou, e quem Deus sabe que de fato eu sou. Sabe, a gente que trabalha com a igreja vê, ouve e participa de cada coisa que a gente fica assim: meu Deus, eu não estou vendo isso. Quantas vezes a gente não tem que trabalhar conciliação em famílias, porque mulheres de cabelos brancos estão intrigadas com netos, porque não vão fazer uma fé no jogo da loteria, meu irmão. Quantas pessoas de joelhos calejados. E eu particularmente, eu tenho mais preocupação com as pessoas de idade da igreja do que com a juventude, não sei porquê. A minha imaginação é que, pela lógica, eles já estão perto de partir. E quantas pessoas às vezes a gente encontra e elas dizem: ah, pastor, é o tempo que eu tenho de ganhar dinheiro e agora eu só voto para quem me der dinheiro. E quer falar de corrupção de político. Você sabe o que andam dizendo lá fora? Voto de crente é o mais caro que tem. Isso é uma miséria. Isso é uma lástima. Porque nós somos o povo que temos a palavra. Aleluia. Que temos o Espírito. Aleluia. As pessoas precisam nos respeitar por causa do avivamento e da transformação pessoal da nossa vida. Lá na nossa repartição de trabalho, lá na escola, lá na rua onde nós moramos, as pessoas precisam olhar para nós. A nossa casa pode não ter portão, pode não ter porta, pode não ter muro. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é celestial, de onde estamos esperando o nosso Salvador. Não é nesse tempo que vamos colocar ou não portão na nossa casa. O que nós precisamos é estar com a nossa vida espiritual ajustada. E que adianta a vida toda aqui e perder a salvação? Irmão, Jesus voltará. A mensagem dos missionários era: Ele salva. Eu sou salvo por Ele, você também é. Você está aqui por aqui. Jesus Cristo cura. Já ouvimos testemunho aqui. E todos aqui têm testemunho de cura. O que já recebeu, o que já Deus já fez na sua vida. E essa noite é noite de cura também. Ele está aqui. Salva, cura, batiza no Espírito Santo. Que coisa boa é falar em línguas na presença de Deus. Hoje eu já sonhei em um culto tão alegre, tão alegre, tão alegre, cheio da presença de Deus. Eu acordei cheio da presença e emocionado. Ele está aqui, Ele fala conosco, Ele age no meio do socorro. Mas em quarto lugar, Ele vem buscar a igreja. Aqui igreja, uma igreja avivada com transformação pessoal. Uma igreja avivada cheia de fogo, mas que todos olhem para ela e vejam Cristo. Porque João diz no capítulo 1, versículo 13: no primeiro dia da semana, ele viu os 7 cartiçais. E Jesus estava no meio. Jesus no meio, os cartiçais em volta. Mas ele vê primeiro os cartiçais. O mundo verá Cristo através da igreja.
Jesus está aqui, improvisado. Mas o espelho é você, sou eu, somos nós. Essa sociedade tem que ver Cristo na nossa vida. Como? Através de um avivamento e de uma vida pessoal transformada. Quantos entendem esta palavra? Quem falta para mudar? Quem falta para mudar? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Aleluia, Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com Deus? Aleluia. Tem alguém nesta noite que, mediante a palavra do Senhor, é chamado a sua atenção para se voltar e deseja e quer tomar essa atitude nesta noite? Tem alguém? Tem alguém para se reconciliar? Tem alguém para se voltar para Cristo? Ele está aqui. Ele tem falado aos nossos corações. A igreja sensível à palavra se aquieta e para ouvir, se emociona e chora ao ouvir a palavra. Isso é sinal de que há um avivamento começando no nosso meio, porque em muitos lugares já não amam, já não param, já não ouvem mais a palavra. Mas aqui nós viemos para estudar a Bíblia esses dias e nós estamos ouvindo a palavra. Tem alguém para se reconciliar? Tem alguém para se entregar a Cristo? Tem alguém? Curva a sua cabeça, Pai querido. Glória a Jesus. Pai querido. Aleluia, Jesus. Pai querido. O Senhor não fala de molde. O Senhor fala com propósito. E aqui está uma igreja sensível à tua voz. O povo está te ouvindo. O povo está te ouvindo. O povo está disposto a ouvir a tua palavra. Eu disse a este povo que o Senhor está aqui e que haveriam curas nesta noite. Eu não sei quem é que precisa, mas toca o teu povo, toca. Toca o teu povo, toca o teu povo, toca o teu povo. Enfermidade nas articulações, nos nervos, nos ossos. Células cancerígenas, na autoridade do nome de Jesus. Até as que estão escondidas, sem serem diagnosticadas, e as que já foram também, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus sejam curados, em nome de Jesus sejam abençoados, em nome de Jesus recebam a cura de Deus. Querido Senhor, que haja um avivamento espiritual em nós e uma transformação pessoal. Eu sei que é impossível nós impregnarmos essa transformação de fora para dentro, mas a tua palavra cair nos corações, ela vai vir trabalhando desde o íntimo, porque a tua palavra trabalha na alma, trabalha no espírito e trabalha também no corpo. Então trabalha, Senhor, a tua palavra está caindo em boa terra, está caindo no coração, e haverá restauração de vidas para a glória, para a glória, para a glória, para a glória e para o louvor do seu nome. Manifeste a sua presença nesta noite, com alegria no espírito, com alegria na alma, com alegria nas nossas vidas. Tira toda amargura, tira toda mágoa, tira toda tristeza. Tira, Senhor, o que impede o povo de sentir a tua presença e age no meio do teu povo, para a glória e para o louvor do teu sangue bendito.